Olá, boa noite. Quem faz auriculoterapia aqui dentro? Nossa, só quase todo mundo. E você vê, vocês não sentem falta, por exemplo, de alguns artigos, de mais comprovação, de pontos? Vocês não têm resultados no consultório de vocês, que vocês acham que, poxa, da onde? Como é que isso aconteceu? Por que um deu certo e o outro não? Eu tenho um caso no meu consultório que eu não tenho explicação, até hoje. Uma enxaqueca crônica, que de repente uma sessão de auriculoterapia, a paciente nunca mais teve dor. Não era uma dor aguda, era uma dor crônica, gente, de 20 anos, que doía, que a paciente reclamava de dor o tempo todo. E de repente essa dor passar com uma sessão de aurículo. Então, aí que a gente tem que ver como a gente tem que investigar mais, tem que estudar mais, tá? E aí eu comecei algumas pesquisas em conjunto com a doutora Sandra, tanto que no 5º capítulo do Atlas a gente aborda um pouquinho dessa pesquisa, tá? Eu queria trazer para vocês algo novo, porque eu pensei assim, poxa, quem me assistiu ano passado já viu uma parte das minhas pesquisas, mas tem gente aqui que não assistiu nada, e tem gente que está vindo aqui para saber novidade, né? Tem os alunos aqui que já me conhecem, que já sabem o que eu faço, o que eu falo. Então eu quis trazer para vocês algo novo. Eu não sei se vocês ouviram falar que o ano passado teve um congresso de auriculoterapia, só de auriculoterapia em Singapura. Vocês sabiam? Quem sabia? Só uma. Reuniram-se alguns dos grandes nomes da auriculoterapia, tá? Internacional. Acho que foi fechado, tá, gente? Foi um grupo fechado, não foram muitos. Mas lá chegaram-se alguns consensos e eu queria trazer alguns resultados para vocês. O Dr. Ollison era um dos que estavam nessa reunião e ele coloca alguns pontos aqui. Eu não vou passar tudo, eu só trouxe ali o da PubMed, ó, só para vocês verem que está na internet, acesso é livre e vocês podem pesquisar mais, tá bom? Um congresso você não pode abordar com muitos detalhes, mas o que eu queria trazer, a capacidade de pontos reflexos do pavilhão auricular para alterar distúrbios neuromusculares e neuropáticos tem sido atribuído às vias descendentes da inibição de dor. Então, essa é uma das áreas que eles estão pesquisando na auriculoterapia, tá? Que ela envolve o sistema nervoso central. E até pouco tempo eu escutei grandes nomes falando que a aurícula era periférica, que não envolvia o sistema nervoso central. E isso não é verdade, tá? Caiu por terra. A estimulação elétrica de pontos específicos no ouvido externo levam a respostas neurais. Então, eu posso usar localizador de ponto? Até posso, mas tem que ser um localizador de ponto válido, né? Que tenha especificidade, que seja um bom localizador, porque senão ele não vai perceber essas diferenças no tecido. Mas a aurícula começou a se mostrar mais do que a gente estava imaginando, certo? Esse aqui eu achei o ponto alto do evento. Aí que a gente vê como a gente tem que estudar e quanto a gente sabe pouco, né, gente? Aqui, ó, eles estão fazendo um estudo e eles estão aprimorando isso. No artigo vocês podem ver na íntegra. Esse aqui, vocês estão vendo lá em cima, que é de 2018? Então isso foi agora, tá, gente? Eles estão colocando ainda pontos, eles estão estudando estão tendo mais atenção à teoria polivagal e ao SNA. O que é o SNA? É o nosso sistema nervoso autonômico, tá? Então, ó, foi de grande interesse no simpósio em Singapura e eles estão focando nessa teoria polivagal, porque nós temos na aurícula a inervação desse nervo, do vago, e nós temos pontos também, o ponto do vago, só que hoje a gente sabe que a indicação dele são para eventos, para momentos, né? Mas lá eles estão estudando ele de forma diferente, e eu achei muito interessante para a gente poder começar a ampliar aí o nosso conhecimento também nessa área. Muito se discutiu sobre o anátomo fisiológico. Vocês lembram que na aurícula, eu não estou dizendo que uma aurícula é melhor que a outra, tá? Nem francesa, nem chinesa. No IBRAT, aqui na escola, a gente tem ensinado uma aurícula mais neurofisiológica. Porque eu acho que vocês são acupunturistas, a grande maioria que é. A gente consegue pegar muitos dos pontos. Você pega uma água para mim? Muitos dos pontos
a gente consegue trabalhar meridiano, trabalhar a parte da acupuntura chinesa, o taoísmo, a filosofia na nossa acupuntura. Na aurículo, nós podemos fazer uma abordagem mais neurofisiológica, não é verdade? Eu acho que a gente tem bons resultados aqui. Pelo menos a escola tem 20 anos aí usando a auriculoterapia nesta forma. E não é à toa que tem o sucesso que tem, o resultado que tem e que vocês têm. Então ela ficou mais fácil da gente ensinar para vocês. Todas as séries, a gente percebe que os alunos, os professores têm resultados excelentes. São raros os casos que a aurícula não resolve, não é verdade? Só falta a gente estudar um pouco mais e ampliar esses resultados, tá? Então lá ele discutiu muito sobre isso, sobre o sistema nervoso, sobre o vegetativo, por exemplo, porque eu tenho no meu autonômico, meu sistema nervoso autonômico, o simpático e o parasimpático, que envolve todos os meus órgãos e vísceras também. Então, com base na estimulação auricular, olha, eles fizeram uma revisão detalhada das vias anatômicas e estruturas cerebrais e as conexões com esse sistema, tá? Com o sistema nervoso autônomo. Isso aqui também achei muito interessante, olha lá. A concha da aurículo é o único lugar do corpo onde os neurônios do nervo vago atingem a superfície da pele. Isso é novo, gente. Isso saiu agora, tá? Vários pesquisadores avaliaram a estimulação elétrica nervosa transcutânea não invasiva em pontos auriculares. Tem trabalho científico com ratos. Então, não só em seres humanos. Eles usaram tipo um TENS, como se fosse um grampinho, e colocaram na orelhinha do rato, para ver o estímulo que isso está causando aí nos pacientes, tá? Então, são pesquisas, são novos estudos, até para mostrar para nós que os nossos resultados têm resposta, tem um porquê que eles estão acontecendo, tá bom? Estimulação do nervo auricular, uma terapia promissora para a doença de Alzheimer. Os pesquisadores descobriram sintomas reduzidos de demência em pacientes. Olha, por que não utilizar o nosso nervo vago, o nosso ponto do vago? A gente não tem essa indicação, a gente normalmente não faz essa indicação. Mas olha, um estudo embasando isso e talvez aí sendo uma linha de pesquisa para a gente, tá bom? Estimulação do nervo, então ali, e essa é uma pesquisa que veio da China, tá? Ó, eu até coloquei o nome ali no final do nervo vago, concha, orelha, em pesquisa apresentada pelo doutor chinês. Não vou me atrever a falar o nome do pesquisador. E depressão, também tem espaço? Teve pesquisa sobre depressão também, tá, gente? Olha lá, estímulo transcutâneo no nervo vago, um novo tipo de auriculoacupuntura para o tratamento da depressão. Esse estudo examinou o TENS, que é um grampinho, aplicado na área do nervo auricular em ratos, cujo comportamento indicava um humor deprimido. Então, quem sabe aí a gente não possa estar indicando o vago para pacientes com depressão, principalmente quando eles não têm resposta. Quando o nosso protocolo de pontos, ou os pontos mesmo que sejam individualizados que nós façamos, não está tendo uma abordagem ou resultado que a gente espera. Então, quem sabe não seja aí uma carta na manga que a gente pode ter para tratar esses pacientes. Tem embasamento científico para isso, tá, gente? E aqui, ó, eu trouxe essas novidades, mas ao mesmo tempo eu quero apresentar para vocês 2 trabalhos que a gente fez e apresentou agora esses tempos. Então eu quis trazer algumas novidades e instigar um pouco mais vocês a lerem esse artigo na íntegra, está na revista, eles vão esmiuçar isso mais, e fala de insônia também, fala de outras abordagens, outras doenças. Então acho importante a gente estar sempre lendo, estudando, e a gente está sempre aí ampliando o nosso conhecimento, né? A gente sempre fala, a auriculoterapia menos é mais. A gente tem que usar menos estímulo no nosso paciente. Por quê? Porque quando eu estimulo o meu Shenmen, ou o meu sistema nervoso central, e o meu sistema nervoso autonômico, o que eu estou fazendo com isso, gente? Eu já estou trabalhando o meu paciente como um todo. Eu já estou envolvendo simpático e parasimpático dele. Então eu tenho aí já uma ação muito forte, muito grande do meu paciente. Eu não preciso colocar 18 pontos nele. Tá bom? Então cuidem com a quantidade de estímulo.
Ali, então, a acupuntura tem sido amplamente estudada, por isso que eu quis trazer para vocês com neuroimagens alguns resultados que eu estou tendo de pesquisas, tá? Na auriculoterapia. E eu fiz uma avaliação de um trabalho, a gente fez uma apresentação falando sobre analgesia na tensão cervical. Então, nós estamos com grupos de pesquisa, uma linha de pesquisa na faculdade, tem vários alunos que estão participando dessa pesquisa, mas aqui eu trouxe eletropuntura e laser puntura na cervicalgia tensional. Foi usado 2 grupos, 15 em cada grupo, tá? Foi conduzida pela aluna Sandriane e o outro foi pela aluna Juliana. E elas fizeram as coletas, mas a gente trabalhou também um pouco com neuroimagem nesses casos. Eu trouxe para vocês verem. E o ponto da alegria, porque ontem eu dei um mini curso de laser aqui e algumas pessoas vieram, prof, me ensina onde está o ponto da alegria. Eu sei que alguns aqui já estão usando esse ponto e a grande maioria que eu converso está tendo ótimos resultados com o ponto da alegria. Eu espero estimular vocês a usar mais e a saber, porque eu acho que quem não quer alegria nessa vida, e o nosso paciente também quer, né? No ambulatório é até engraçado que o paciente já chega pedindo, eu quero que ponha aquele pontinho da alegria, né? Então, eu trouxe também um pouquinho para mostrar para vocês. Nós comparamos eletropuntura e laser puntura na auriculoterapia em relação à cervicalgia. E usamos o questionário de McGill, que é um questionário que é validado internacionalmente, e ainda usamos algumas neuroimagens só para mostrar como o cérebro se comporta quando eu tenho um estímulo elétrico e um estímulo de laser, tá? Só para a gente ver como esses estímulos acabam nos ajudando. Para quem não conhece, gente, o equipamento que a gente usa, nossa, tem som e tudo, ó. Esse equipamento eu sei que alguns já conhecem, eu já tenho falado dele bastante, mas assim, normalmente a gente coloca o paciente ali, como vocês estão vendo, na área de cabeça, tem o tronco encefálico, a gente usa sensores encefálicos e sensores periféricos, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma luzinha. Tenho, olha aqui, ó, tá? Na cabeça e olha aqui na mão, ó. Esse aqui é o periférico. E ele capta imagens, ele capta o sistema nervoso autonômico em tempo real. Deixa eu passar aqui, eu já mostro. Vou passar mais rapidinho, que isso aqui só fala do equipamento, tá? É uma metodologia, é interdisciplinar, é um método onde ele tem esses sensores, eu plugo no paciente, tem um software, ele vai avaliar esse paciente para mim. O que eu tenho usado desse equipamento? Ele tem, além de diagnóstico, ele tem a parte terapêutica, mas eu uso ele para validar meus trabalhos, meus pontos. Aluno que chega me perguntando alguma coisa que eu não sei, ou perguntas que vêm para mim mesma e eu quero ter certeza se é um bom ponto ou não, é um bom protocolo ou não, tá? Então eu tenho usado ele. Eu tenho 2 formas de fazer isso, ó. Ele coloca aqui, ó, DLO e monitoramento. E o que é esse DLO e esse monitoramento? Deixa eu mostrar um pouquinho do DLO. Então, o que significa? Na verdade é uma sigla, gente, uma sigla super simples, porque o aparelho exige de mim. Então, eu pluguei o paciente, aí ele está deitado. Aí, de repente, ele está em decúbito. Aí, o aparelho mesmo captou os fatores assim do paciente, as respostas fisiológicas, o batimento cardíaco, o fluxo sanguíneo dele, o nível de ansiedade desse paciente. E aí o próprio aparelho dá um comando para ele levantar. Quando ele levanta, ele tem que respirar rapidamente. Aí ele levanta, respira rapidamente, provoca aí um estresse e depois o próprio equipamento pede, agora para de respirar profundamente, para ver a capacidade que ele tem de recuperação, tá? E aí ele mensura. Então, isso aí me possibilita, gente, aqui, ó, avaliar o sistema nervoso autonômico em tempo real, tá? E aí, eu começo a tirar os meus dados. Essas são as vantagens do DLO, por exemplo. Eu tenho uma alta sensibilidade, me ajuda nos tratamentos antes e depois. Por exemplo, eu posso usá-lo como neuroacupuntura. O pessoal tem usado muito esse termo da neurometria, tá? Eu posso pôr um ponto e eu vejo que eu não aliviei, por exemplo, a ansiedade do meu paciente, porque eu tenho marcadores de ansiedade. Então eu vejo que a ansiedade dele está lá no vermelho, está lá no último, e eu não consigo baixar a ansiedade. Eu usei pontos de acupuntura e não estou conseguindo. Uso pontos de aurícula e não consigo. Então eu troco, eu mudo esses pontos.
eu posso fazer isso. Ou eu mantenho esses e acrescento, tá? São opções. E nas pesquisas, tá? Fazendo varredura. Aqui é o monitoramento. O que o monitoramento me faz? Eu ponho pontos no meu paciente e ele me possibilita tirar fotos de como o paciente está reagindo nos estímulos cerebrais, tá? Então agora saiu até uma revista da neurometria onde ela está mostrando, por exemplo, os resultados que eles estão tendo de outras pesquisas. Não é só usado em acupuntura e aurículo, tá? Esse é só alguns. Então aqui, ó, recebe os estímulos e a gente pode observar em tempo real. Então eu faço um estímulo, eu anoto e eu fotografo aquele momento do paciente, como se eu desse um print na tela, tá? Eu vou mostrar as imagens para vocês do como é que a gente está contabilizando isso. Em março desse ano, a gente esteve fazendo uma apresentação, eu e a doutora Maria Lúcia, que estava por aí, está lá no fundo, ela falando sobre acupuntura e psoríase, e a gente apresentou 2 trabalhos num congresso internacional em Barcelona. Nesse trabalho, a gente conseguiu, além das capturas das imagens, mostrar, por exemplo, estatisticamente, qual dos 2 estímulos teve uma resposta melhor na auriculoterapia em cervicalgia, o eletro ou o laser. Tá? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês. A amostra foi composta de 30 voluntários entre 18 e 55 anos, não poderia estar tomando medicamento, não poderia estar fazendo fisioterapia, não poderia ter hérnia de disco, nenhuma alteração física, nenhuma alteração estrutural, certo? Apenas cervicalgia tensional, que não é difícil de encontrar, né, gente? Olha aí, vejam vocês quantos estão aí com a cervical dolorida, né? Então, a gente mensurou esses pacientes com uma GIL, para todo mundo, né? Começar a fazer exercício e pronto. Na primeira consulta e na última consulta, e foram feitas 4 consultas só de auriculoterapia. Os 2 grupos usaram o mesmo protocolo de pontos também, tá? Então, aqui eu tenho depois as neuroimagens só para mostrar como interesse para vocês. Aqui é o sensor, né? Pegando de uma outra vista, e esses são os pontos de aurículo que a gente usou no paciente. Aqui a gente coloca o sistema nervoso central, que é o Shenmen, o rim, o sistema nervoso vegetativo, que é o antigo simpático para a gente, analgesia, relaxamento muscular, porque se eu tenho tensão eu vou usar o relaxamento muscular, e cervical como ponto local, e o anti-inflamatório natural a gente usou o subcórtex, tá? No laser, a gente usou um laser bem pontual e olha só as imagens que a gente teve. Então foi muito interessante você ver que um cérebro que está sem resposta, ou poucos pontos de resposta, que é dentro do normal, nós hoje, agora que vocês estão aqui olhando para mim, prestando atenção, nós encontraríamos assim, só essa região aqui na frente, que é o córtex pré-frontal, como vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, e agora chamei a atenção de vocês, essa região ficaria totalmente vermelha, tá? Quando o paciente entra em tranquilidade, calma, relaxa, a tendência desse cérebro é mudar a cor para o verde, para o azul, e ele vai mostrando aí sinais de calma, tá? Que eu inundei ele de neurotransmissores. Então, esse foi o resultado do laser. Esse gráfico aqui é só para mostrar também um gráfico, não foi feito nesse trabalho, mas um gráfico de como os pacientes reagem com o laser no momento, na hora que ele está sendo aplicado. Então, aqui, ó, foi uma paciente que a gente fez a aplicação do laser, ela estava com um controle de ansiedade bem alterado, bem vermelho, fizemos o laser e imediatamente repetimos o exame. Esse exame demora aí em torno de uns 8 a 10 minutos, tá? E logo em seguida, a resposta aqui do paciente mais calmo, mais tranquilo. Todas essas imagens, por exemplo, não é só a imagem que muda a cor e pronto, tá? Todos eles eu tenho laudos também, eu tenho até dados estatísticos do equipamento. E aqui, no monitoramento, ó, esse aqui é um gráfico do monitoramento. Eu só recortei para mostrar na outra tela, para ficar mais didático. Mas ele vem assim, ó. Percebe, ó? Foto 1, foto 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou escrevendo. E aqui do lado eu tenho o tempo. E esses tempos que eu tenho ali, eu não mudo, eu não tenho como alterar. Então eu tenho como ver exatamente o tempo de um estímulo até o outro, tá?
Isso é interessante porque nos dá mais fidedigno para a palestra. E ele tem toda a parte de certificação também internacional, tá? Então aqui, ó, eu recortei de lá e trouxe para mostrar para vocês numa visão maior. Eu tenho meu momento zero na primeira figura. Aqui na segunda, iniciando os estímulos. A terceira, eu já tenho uma mudança de cor. Aqui um pouquinho diferente daquele outro paciente, né? Ele está mais azulado, começando verdinho azulado. A tendência é que o azul, ele relaxa mais, ele é melhor para o paciente, tá? Então, aqui mostrando isso. E na eletropuntura? A eletropuntura é um aparelhinho de eletro, bem simples. Esse aqui que a gente usou foi da NKL, né? O laser a gente usou da DMC, são marcas que a gente tem usado para pesquisa, porque a gente tinha, era mais fácil, estava lá na escola. Aqui a gente estimulou alguns pontos, os mesmos pontos de cervicalgia. Aqui eu tenho o gráfico mostrando que o estímulo, ele baixa um pouco, aqui é no controle de ansiedade, ó. Baixa, mas sobe e eu tenho um pico melhor, depois cai novamente, tá? Do estímulo, a hora que eu coloco o estímulo elétrico da minha caneta, eu tenho um gráfico diferenciado. Aqui é a mesma coisa do equipamento, paciente plugado, e aqui as imagens cerebrais, mostrando também um relaxamento. Poxa, mas daí os dois deram relaxamento? Gente, os dois foram muito bons para a aurícula. Quem ainda não usa, vale a pena usar, aprender, estimular e fazer o paciente dar essa opção de tratamento para o seu paciente. É rápido e o resultado é bom. Eu não sei se vocês têm pacientes que falam assim, eu não quero usar o micropor. Eu tive pacientes que não queriam usar micropor, principalmente homens. Então, era uma opção que eu tenho para dar para o meu paciente. Eu acho que hoje em dia a gente não pode perder de tratar alguém, né? Claro que se o paciente quer ser tratado, ele vai se tratar com qualquer coisa, né? Não liga. Mas só que eu tenho que dar opção. Eu tenho outros problemas, gente. Eu tenho problemas de surdez, eu tenho aparelhos onde eu não posso deixar nada na minha orelha, pacientes de pessoas que trabalham em telemarketing, pacientes que são esportistas, que nadam, que são triatletas e que daí também não conseguem muitas vezes ficar com o micropor muito tempo, porque cai, tá? Então são situações aí que a gente tem alternativa. Qual foi o resultado dessas pesquisas, gente? Aqui, ó, foi um registro de neuroimagem perceptível durante os estímulos, tanto na eletro quanto no laser deu significativo trabalho, tá? Os dois, ambos foram bons resultados. Eu vou trazer uma tabela estatística para vocês verem, mas bem simples, só para vocês avaliarem comigo. O questionário de McGill que foi feito, o resultado, ó, nos momentos antes e depois, eu tive um valor diferente de P, nos grupos de eletro e laser. E aqui, ó, essa, vamos dizer, foi a finalização do trabalho na estatística. Eu tive aqui, passei antes. Aqui no grupo de eletro, por exemplo, que é o primeiro, aliás, aqui é eletro, eu tive uma redução, não foi tão grande assim, mas ainda assim eu tive uma boa redução no grupo de eletro, mas olha no de laser, o grupo de laser, de 20, a dor do paciente mensurada na média era alta, mas baixou bastante, né? Então o meu P deu um P bem significativo, indiscutível, tá? Os dois deram bons resultados. Então, como conclusão, gente, eu tenho, observou-se com os dados capturados na imagem que os estímulos, tanto de laser quanto de eletro, foram bons estímulos auriculares, dando aí uma prevalência para o laser. Certo? Então, verificou-se, ó, nesse estudo que a estimulação com laser foi mais efetiva no efeito analgésico da cervicalgia tensional que a eletropuntura. E aqui o outro trabalho que eu apresentei o ano passado em Chicago também foi muito legal, foi muito interessante. A gente começa a ver que a acupuntura ela está se difundindo pelo mundo. É importante vocês estarem participando desses congressos, como o evento de hoje. Olha quanta gente está aqui, muito legal. Parabéns por vocês estarem participando. Que eu acho que quando a gente tem eventos como esse no Brasil, a gente tem que valorizar mais. A gente não tem que ser valorizado só quando faz palestra fora. Você tem que estar aqui dentro também, crescendo e colocando mais trabalhos e apresentando também. Por quê? Por que a gente faz isso, gente? Para mostrar que a aurícula é uma terapia de qualidade, é uma terapia de resultado, que você pode estar usando
Quem aqui já não sofreu preconceito em relação à auriculoterapia? Ah, aquilo na orelha? Aquela sementinha? Não funciona, não é? Gente, a auriculoterapia está tendo resultados bons, muito bons e cientificamente comprovado, tá? Cientificamente comprovado. Então não tenham vergonha de estar fazendo, pelo contrário, mostra com resultado. E ainda se diz assim, ah, eu não acredito. Vocês já ouviram isso? Eu não acredito. Falei, ó, vai estudar então, se você não acredita. Entra lá na PubMed, entra em outras áreas de pesquisa, bases de pesquisa, para você estar vendo o quanto tem de resultado de gente estudando a diferença de, por exemplo, laser e agulha, até mesmo na aurícula ou na acupuntura, tá? Esse trabalho aqui está o ponto da alegria. Quem não conhecia esse ponto ainda? Quem não conhece? Lá, ali, pouca gente, hein? Que legal. Aqui, como é que eu localizo esse ponto? Ó, na francesa, essa região está uma região relacionada à agressividade. Na chinesa, ela é relacionada à neurastenia, tá? Mas assim, os dois trabalham mais ou menos com esse ponto por aí, nessa região. Uns mais, outros menos. O que a gente descobriu? Vamos fazer o estudo desse ponto. Vamos fazer uma análise mais aprofundada. E aí, olha onde ele está. Como é que eu localizo ele? Até coloquei uma bolinha aqui, ó, para vocês verem o ponto do olho. Vocês estão me enxergando ali, ó? Aqui tem o ponto do olho, que é o ponto mais do meio do meu lóbulo. Se ele é o ponto mais do meio do meu lóbulo, eu traço uma linha reta na horizontal. E eu venho da minha incisura intertraginosa e desço outra linha. Então, a interseção das duas, eu localizo o meu ponto da alegria, tá? Aprenderam? Ótimo! Então, agora usem, gente. Eu vou mostrar o resultado para vocês. Esse trabalho, como é que a gente fez? A gente usou também 26 voluntários que foram incluídos. Foi um trabalho da Ângela, da aluna Ângela e da Luísa. Até alguns alunos das turmas de agora puderam conhecê-las. E elas usaram com 26 voluntários, um grupo. Elas usaram o sistema nervoso central, o rim e o SNV e o ponto do nariz como chã. E usamos num outro grupo o sistema nervoso central, o rim e o sistema neurovegetativo e o ponto da alegria, tá? Por que ponto do nariz? Porque como o Dr. João falou na palestra hoje de manhã, as revistas pedem grupo de chã. E o chã é a acupuntura falsa. Não é só o placebo ou o grupo controle, tá? É considerado uma acupuntura que não seria verdadeira. Aqui no caso a gente fez, mas fez um ponto fora do padrão, que não está relacionado com o emocional do meu paciente, tá? E olha a diferença. Elas usaram, claro, um mapa aqui da aurícula, né? Usando o Atlas para localizar esse ponto. E o questionário validado é o SF36 de qualidade de vida. Vocês conhecem esse questionário? Também, gente, se vocês não conhecem, querem fazer algum trabalho de qualidade de vida, tem que usar o SF36. Pelo menos é o mais fácil de estarem usando. Esse é um questionário que é bom, valida. Não adianta colocar na conclusão do trabalho de vocês, o paciente melhorou a qualidade de vida. Se não foi aplicado um questionário que avaliou isso, não dá para dizer, tá? Que a aurícula melhorou a qualidade de vida, por mais que a gente saiba que faça isso, entende? Mas você não mensurou isso. Essas são as críticas que às vezes a gente recebe e nem sabe o porquê, né? Olha aqui no gráfico comigo as diferenças. Olha a capacidade funcional. A limitação física acaba não sendo avaliada porque também não melhorou e não tem como uma limitação física estar relacionada à auriculoterapia ao ponto da alegria. Mas até a dor, gente, teve uma melhora, condições gerais de saúde, a vitalidade. Então, é um ponto que eu posso usar para estimular a vitalidade do meu paciente. Aqui eu tenho, aspectos sociais, aspectos emocionais e o último, a saúde mental do meu paciente. Então, foi um trabalho que foi bem conduzido, bem interessante, com N relativamente bom, 26 pessoas participaram. Fora agora que a gente tem usado ele no ambulatório e tem dado ótimos resultados também, tá? Então aqui, já falando um pouquinho da conclusão, né, que eu já antecipei,
Mas a inserção do ponto da alegria na aurícula tem ação importante na qualidade de vida do paciente. O humor do paciente melhora, ele estabiliza esse humor. Então, se você pode usar pontos para depressão, eu posso pôr o meu ponto da alegria, não posso? É uma indicação aí para a gente estar usando. Aqui eu queria fazer um convite a vocês. A gente está fazendo aí as inscrições para o workshop de auriculoterapia. A gente faz uma semana conversando mais sobre pesquisa e sobre imagens, neuroimagens, neurociência, auriculoterapia e resultados. Depois, a gente abre inscrições para um curso, mas se você não quiser fazer o curso, não precisa, você pode fazer o workshop. Eu acho que é interessante vocês participarem do workshop. É aprendizado, é comentário, acho que isso aí engrandece o nome da auriculoterapia. Vamos levantar essa bandeira de uma auriculoterapia de qualidade, baseada em resultado, não só focando aí, por exemplo, no misticismo ou no achismo, tá? E esse aqui é um e-book que a gente tem disponibilizado na internet, mostrando 5 protocolos. Eu não acredito em protocolo, tá, gente? Eu não acho que tenha que ter protocolo, mas é o que a gente mais gosta, não é? Como aluna, eu também gosto de protocolo, tá? Mas eu não estou aqui levantando isso como, sigo esse protocolo. Não, é um direcionamento, é um norte, é um caminho muitas vezes. Começa fazendo esses pontos e daí você faz a individualização do tratamento do seu paciente. Aí você começa a conversar, a tirar a anamnese, a história desse paciente. Gente, a origem da doença, a etiologia do problema é fundamental para o sucesso na auriculoterapia. Você tem que saber, conhecer o seu paciente. Não é assim, ó, eu tô com uma dor de cabeça. Então vem cá que eu vou botar uns pontinhos em você. Por isso que a aurícula não está indo para frente. Tá? Eu acho que vocês querem esse crescimento também, vai ser importante para vocês. Mais pacientes vão para vocês também, tá? Então reflete em todo mundo quando você faz uma auriculoterapia de qualidade, tá bom? Então tá aí o convite para o workshop e o e-book é gratuito. Vocês podem baixar ele, aqui tá o link, eu sei que é difícil vocês pegarem o link, mas tá aí, tá? Vão ser todos muito bem-vindos, leiam o e-book. E aqui eu queria compartilhar uma alegria que a gente está lançando o Atlas na versão em inglês. Por causa desses congressos, a gente tem ido mostrando o Atlas e já está na versão quase finalizada aí. E a gente vai fazer a comercialização dele em inglês. Motivo de muito orgulho, de muita luta, muito trabalho. Não é fácil fazer isso, né? Mas eu contei muito com o apoio de vocês. A Sandra, a mesma coisa. E eu tenho certeza que a alegria, tanto minha quanto dela, aí, que foi um filho gerado, né? Gente, aqui estão os meus contatos. O que vocês quiserem saber, me manda e-mail, eu demoro para responder, mas eu respondo, tá bom? E aqui eu tenho algumas mídias sociais, se vocês quiserem entrar, seguir, acompanhar o meu trabalho, vão ser todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos.